vocês um pouco do mercado brasileiro de mangás no Brasil. Vocês sempre estão vendo eu aqui falando sobre One Piece, e dessa vez eu vou abranger um pouco mais o tema e vou falar um pouco dos mangás em si que existem aqui no Brasil, e esse mercado que nasceu está cada vez mais concorrido aqui no Brasil, né? Então, hoje eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou fazer em duas partes. Essa primeira parte vai abranger desde os primórdios até o ano 2000, que foi quando veio mesmo realmente a invasão dos mangás no Brasil. Mas eu espero que vocês curtam, espero que vocês gostem das informações. Se tiverem algumas informações que vocês queiram adicionar ou experiências da época, por favor, coloquem nos comentários, que vai ser muito bacana. Então, primeiramente, a gente tem que saber que desde muito tempo atrás estão vindo influências. Não foi simplesmente a chegada de outros mangás dos anos 90, dos anos 80, né, que foi a verdadeira invasão. Então, fomos aos poucos comendo as beirolas até chegar finalmente aí na verdadeira invasão dos mangás do Brasil, né? Então, nós tínhamos na época, né, isso lá na década de 60, alguns autores com a descendência japonesa, né? Eles já estavam tentando colocar o estilo dentro do Brasil. Então a gente pode destacar grandes nomes, né? Eu vou falar dois nomes aqui que realmente fizeram parte aí. O primeiro é o Sr. Minami Case e o outro é o Cláudio Seto, né? Na época, nós tínhamos a editora Edrel, que foi na época mesmo, bem na década de 60 mesmo, né? E um grande marco para a caminhada, né, no mercado brasileiro foi um livro chamado A Técnica Universal das Histórias em Quadrinhos, né? Porque, querendo ou não, mangá é também uma história em quadrinhos, né? Que foi lançado pelo senhor Fernando Ikoma, né? O mesmo ele teve contato com a cultura japonesa já dentro da editora, isso que é interessante. A própria editora, dentro dela, nós tivemos as influências japonesas e o cara acabou lançando uma técnica universal das histórias em quadrinhos que também falava sobre os mangás, né? A primeira tentativa real de lançamento de uma série nipônica por aqui foi o Speed Racer, né? O Match Go Go Go, que foi pela editora Abril. E assim, na época, algumas pessoas curtiam, né? Lembro do meu pai falando, não, o Speed Racer é um desenho, né, super legal. E era um desenho japonês, né? Foi inclusive um dos primeiros a vir para cá, para o Brasil, como animação. E isso é interessante porque atualmente, recentemente, Speed Racer saiu novamente, né? Não teve tanto destaque, mas ele teve toda essa importância sim no Brasil. Muita gente acha que Akira foi o primeiro mangá lançado no Brasil, mas nós temos aí outros que também foram lançados. Não em estilo mangá, mas foram lançados, né? Logo, vamos saltar um pouco aí, que nós tivemos aí um pouco uns anos frios, né? Até porque muita informação na época pode ter se perdido justamente por ter sido a época da Guerra Fria, ditadura militar aqui no Brasil, depois dos anos 60. Então, as informações, às vezes, elas se perdem, né? Ficam aí no espaço. Então, se você viveu na época, ou se você conhece pessoas que viveu essa época e viveu bem essa época, coloque nos comentários, vai adicionar muita coisa no vídeo e vai ajudar bastante, certo? Nós tivemos, então, no começo da década de 80, aí, a verdadeira invasão nipônica com os tokusatsu, né? Pra quem não sabe o que é tokusatsu, bom, é difícil explicar, é chato explicar e ficar explicando o que é tokusatsu. Então eu vou dar um exemplo que os fãs até se mordem quando falam, mas beleza. Power Rangers é um exemplo de tokusatsu, tá? Não japonês, mas é um exemplo, estou falando aqui, e que se dane os fãs. Então nós tivemos um avanço, né, literário nessa época com as lendárias fanzines, né? O que é fanzine? O próprio nome fala, né? Uma revista de fãs, né? Que falam, né? E nós tivemos algumas que marcaram, né? Como a fanzine do Robô Gigante e do Super Pinóquio, que foram marcos aí para a história. Se você procurar no referências do Google, você vai encontrar tranquilamente, né? Então, como eu disse, algumas pessoas acham que Akira foi o primeiro mangá publicado no Brasil. Isso não é verdade, é um erro simples, né? Pelo fato que ele foi um dos que mais fez sucesso, sim, né? Mas a gente pode falar que em grau de importância, sim, a gente pode colocar ele em primeiro. Mas nós tivemos outros, né? Como o Speed Racer, Lobo Solitário, né? E o Akira, ele saiu pela editora Globo, que é este daqui, ó. Vejam só. Akira é essa edição aqui. Podem ver que ela é uma edição estilo HQ. Podem ver também que ela é toda colorida, vejam só. Ela é toda colorida, né? E tem esse estilo diferente aqui, né? Saiu pela editora Globo na época, né? Custavam cruzeiros na época, acho que 350 cruzeiros, né? Tá escrito aqui na capa.
E interessante, né? É uma tentativa aí que a Editora Globo tentou fazer, né? Vocês podem ver até que o final, a edição é tão mal feita que o final ele corta, né? Igual a saudosa Conradia, né? Ela fazia com alguns mangás, ela cortava no meio do capítulo que fazia parte do outro volume, né? Mas tudo bem, né? Foi uma tentativa, né? A gente não tem como condenar uma das primeiras tentativas aí, porque na época os quadrinhos é que mandavam, né? Ninguém era louco o suficiente de trazer um quadrinho japonês, preto e branco pra cá, e arriscar falir a sua empresa, né? Então, nós tivemos aí também, na época, né, além do Speed Racer lá no passado, o Lobo Solitário, o Akira, nós tivemos também o Crying Freeman, né, pela editora Nova Sampa, que depois saiu novamente, a Lenda de Kamui, e Mei, né, também pela editora Abril, novamente. Até então, eram títulos que faziam sucesso na época, e vocês podem perceber que, acho que aí, tirando o Speed Racer, não sei se ele entra na categoria Shonen, mas nós não tínhamos nenhum Shonen por aqui ainda, né? Então, a gente salta mais um pouquinho pra frente, já finalizando a década de 80, que foi a era mesmo dos tokusatsus, né? Nós tínhamos alguns animes também, acho que Zillion é da época dos anos 80, mas beleza, nós pulamos aí pra época de 90, né? Pra década de 90. Nós podemos ver que Cavaleiro do Zodíaco, ele pode ser um mangá que tem suas falhas, né? Falha de roteiro, falha de edição, falha de desenho, mas isso a gente não é crítico para falar, eu só estou contando a história. Apesar de todos esses erros que ele teve, o anime dele fez um sucesso tremendo aqui no Brasil, né? Na época, nós tivemos a saudosa Revista Herói. A Revista Herói, a gente pode falar que ela é o predecessor do mangá, ela é antes do mangá, né? Ela vinha com informações interessantes, ela nos trazia coisas que deixavam a gente curioso, né? Pra quem não lembra da Revista Herói, ela era mais ou menos no estilo da revista Animedô, que existe hoje ainda. Tá vendo? Essas editoras aqui, essas revistas aqui são muito parecidas com a Revista Herói. Eu perdi praticamente todas as minhas heróis. Eu devo ter algumas ainda, mas ficou na minha antiga casa, né? Na casa dos meus pais. Quando eu mudei eu não trouxe comigo, mas essas duas animidões aqui estavam perdidas nas minhas coisas. Eu falei, vou mostrar pro pessoal mais ou menos como é que é, né? Então, a Revista Herói veio forte no mercado, né? E mostrando que a gente tinha uma fanbase boa e um espaço de mangás por aqui, né? Mas, contudo, ainda ia demorar para vir alguma coisa melhor pra gente, né? E tudo isso ainda era o ano de 1994, vejam só, começamos lá em 60 e ainda estamos em 94 com todas essas informações sobre mangás, né? Vocês lembram que eu falei dos fanzines de Tokusatsu? Pois bem, a vinda das revistas especializadas foi a era do fanzine, né? Nós tínhamos centenas de fanzines. Eu tenho uma revista de fanzine aqui, que na verdade não é minha, é de minha noiva, mas vejam só, Dragon Ball Millennium, né? Isso é uma fanzine, né? Uma revista desenhada, feita por fãs, certo? A era do fanzine ela é interessante porque, como nós não tínhamos os mangás por aqui no Brasil, nós tínhamos que ter espaço aí para alguém mostrar o seu trabalho, né? E com isso nós tivemos grandes lançamentos, até mesmo uma Mega Man, né? Que foi um marco aí também, a gente pode falar que foi um marco dentro do mundo do fanzine, né? Nessa época, apareceram nomes aqui no Brasil que existem até hoje, né? Eu vou dar um exemplo aí da Erika Wano. É um nome que apareceu nessa época e está aí até hoje no mercado, né? Outro nome que realmente é importante aí na década de 90, mais precisamente em 94, que foi o Sr. Cassaro, né? O Marcelo Cassaro. Ele, na editora Trama, ele fez a revista Dragão Brasil, certo? Para quem não conhece, a saudosa revista Dragão Brasil, que foi uma revista que, puxa, ela é fantástica. Eu amo essa revista, eu tenho praticamente todas as edições, até quando eles começaram a mandar para Dragon Slayer e tal, né? Então, a revista Dragão Brasil. E por que a Dragão Brasil é tão importante assim, né? A revista Dragão Brasil, ela lançou na época criou um sistema de RPG, né? Quem não sabe o que é RPG, é um jogo de interpretação de personagens. Se você acha que RPG é só games como Final Fantasy ou outros, você está bem enganado. Ele pode ser interpretado por pessoas, feito por pessoas. E nessa época, eles lançaram o Defensores de Tóquio, né? Que é uma coisa bem relacionada à cultura japonesa.
Então, eles lançaram Game Fighters, né? Com mapa, com todas as explicações dos personagens e tal, para você realmente jogar, né? Para você realmente jogar ele usando personagens estilos nipônicos, né? Aqui temos muitas homenagens, muitas brincadeiras com... A gente pode ver aqui na capa, né, que nós temos muitas brincadeiras tanto com o Street Fighter, né, quanto com o Killer Instinct, que eram, na época, são jogos japoneses, né, e entram aí na nossa coleção, né. Então, essa parte do Defensores de Tóquio, do Game Fighter, foi muito interessante, começou a sair na revista, e nos trouxe aí, nos banhou aí com mais um pouco da cultura japonesa, né? Eu, pelo menos, acho interessante isso, toda essa forma que foi originada, né? Então, além disso, além das Defensores de Tóquio, com toda essa parte da cultura japonesa, as revistas do Dragão Brasil falavam bastante dos personagens japoneses que você pegava e jogava para o RPG, né? Fazer uma... eu vou falar como uma fonte, né? A gente transformava os personagens dos quadrinhos, dos mangás, de tudo quanto for, em estatísticas de RPG para poder jogar contra eles, como NPCs, né? Ou até mesmo com eles, dependendo do jeito que você joga, né? Então, nós vamos saltar um pouco na nossa timeline, 4 anos mais precisamente. Em 98 nós tivemos uma edição chechelenta de Rama Meio por aqui, né? Hoje nós temos um mangá de Rama Meio, um mangá mesmo de Rama Meio, todo tanto e tal, e finalizado já no Brasil. E na época nós tivemos uma edição bem porca, na verdade, né? Que eu tenho até vergonha de citar, não vou falar. Se vocês quiserem dar uma procurada no Google, nas imagens deles, vocês vão ver do que eu estou falando, né? Tem até no Mercado Livre, provavelmente, edições para vender, certo? Além disso, em 99, né? Um ano depois, nós tivemos Holevenger no Brasil, né? Não é essa edição, mas na época ela saía na Dragão Brasil, né? Então a Holevenger, eu chamo ela de mangá brasileiro, e quem não gosta, vá para aquele lugar. A gente pode ver aqui, ó, que é realmente todo desenhado como se fosse um mangá, né? Olha uma homenagem aí no Yasha aqui, ó. Vocês podem ver aqui no mangá 8, eu peguei até esse para mostrar isso, né? O Inuyasha aparecendo aqui. E era muito legal, conta a história da Lissandra e do Sandro, né? São dois personagens icônicos aí. Se você não conhece Holevenger, dê uma procurada, dê uma chance, né? Até mesmo para o mangá Lead, que é um mangá que a gente pode falar que é brasileiro, né? E tá rolando ainda no mercado, você pode ter oportunidade, são dos mesmos criadores de Holevenger, e eu afirmo que é muito bom e muito interessante, e falo para vocês, vão atrás que é muito legal, né? Além disso, o mundo do Holevenger é ambientado no mundo de Arco, que também foi criado por brasileiros, né? E conta toda essa história que eu falei da Lissandra e do Santos, né? Finalmente, depois de tanto tempo, nós chegamos nos anos 2000, né? Nós tivemos uma aposta, a gente pode falar, uma aposta audaciosa da editora Conrad, chegar com um clássico Dragon Ball por aqui, né? Então, quem se salvou nos anos 2000 do bug do milênio? Todo mundo. Nós tivemos as esperanças renovadas, né? Com a verdadeira invasão dos mangás, né? Então, vejam só, né? O nosso mangazito querido do Dragon Ball, né? O primeiro mangá em estilo mangá, de trás pra frente, custando apenas R$3,50 na época, né? O primeiro mangá custava R$3,50, os restantes já foram para R$3,90, né? E começou a aparecer na banca. O interessante é que na época que saiu, eu tinha o quê? Acho que eu tinha 14, 10 anos de idade, não, nem lembro quantos anos eu tinha, acho que 10 anos de idade eu tinha. E na época eu estava assistindo o programa, acho que da Eliana, e ela chegou falando, né? Não, esse daqui é um mangá e tal, né? Mostrou de trás pra frente, eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Mas como eu moro no interior de São Paulo e aqui as coisas calham a chegar, né? Quando eu fui perceber que estava chegando, ele estava na edição 6. Então, meu primeiro mangá mesmo foi a edição 6 de Dragon Ball da Conrad, que está inteiro, graças a Deus, nas minhas prateleiras. Um dia eu mostro minha coleção para vocês também, né? Um pouco mais de 1000 mangás, mas eu quero mostrar, explicar, contar a história dela para vocês, que eu acho também que toda a história assim, que a gente pode pegar é bem-vinda, né? Então, se você tem uma história de mangás, de coleção, pode mandar pra gente também, que eu falarei aqui numa edição especial mais para frente de coleções, né? Então, vou falar um pouquinho aí dos anos 2000, que foi a chegada mesmo, e mais para frente, um outro vídeo, eu falarei melhor, né? Pegarei melhor aí todas essas informações e trarei para vocês de uma forma mais nítida e mais bacana, né?
Então, nós tivemos aí na época o lançamento de Dragon Ball, o lançamento de Cavaleiros do Zodíaco. Lembra que eu falei pra vocês que ele fez aquele baita sucesso lá nos animes, né? Ele também chegou no mangá por aqui, e no mangá eu posso dizer que ele fez bastante sucesso também, simplesmente porque ele saiu primeiramente uma primeira edição, e essa daqui já é a segunda edição, né? Ela, assim, é aquilo lá, né, cara? É meio tanto, né, que a gente fala hoje, ou seja, o formatinho da época, né? Ele era um formato menor, porém um formato mais barato, né? Na época não tinha como, tinha que ser feito dessa forma, porque provavelmente as licenças eram muito caras. Eu não sei informar o motivo que foi escolhido isso e por que ele existe até hoje, se a gente for analisar, né? Mas as editoras sabem responder melhor e provavelmente deve ser por causa de preço mesmo, né? Mas a Conrad fez essa aposta audaciosa, conseguiu trazer os mangás pra gente, e trouxe outros tantos mangás, né? Como o Slandunk. Realmente ela veio com bastante coisa aí pra gente. Cavaleiros do Zodíaco, Slandunk, One Piece, Dragon Ball. Ela veio com bastante coisa bacana aí pra gente, né? Uma pena o que aconteceu com ela no futuro, certo? Muitos não sabem, mas a editora Conrad praticamente não faz mais mangás. Às vezes ela tenta um suspiro ou outro, lançando um mangá, né, como Cavaleiros do Zodíaco G, ou com algum outro material, né? Eu já vi, acho que, se não me engano, o mangá Melodia Infernal, algumas coisas que eles tentaram lançar, mas que não deu certo. Infelizmente, a editora Conrad fica nos nossos corações, no meu principalmente fica, porque foi uma editora muito importante para o Brasil, com todo esse risco que ela teve, mas infelizmente não deu para ela, né? O mercado é de quem sabe jogar o jogo dos tronos, e ela não soube jogar o jogo dos tronos, né, pessoal? Então, muitas outras editoras também, na época, começaram a colocar, né, os seus materiais sobre mangá no Brasil, né? A editora Scala, ela apareceu na parada com edições de aprenda a desenhar o seu mangá, coisas do tipo, né? E mais um brasileiro, né, além do Hollevenger, ele veio com uma obra banhando-nos com aquela memória dos anos 80, né? Então ele lançou o Sr. Fábio Yabu, criador de Princesas do Mar e livros como Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Ele lançou Combo Rangers no Brasil, né? Infelizmente, as minhas edições de Combo Rangers estão junto com as minhas edições Heróis ou com as minhas Ultra Jovens, que também é um marco para o Brasil, e estão lá guardadinhas, mas Combo Rangers também é uma coisa que fica nos nossos corações. Fábio Yabu, um abraço para você, né? E foi uma linda homenagem de se ver, né? Com tokusatsu, naquele bom estilo quadrinho, né? Com o mercado aquecido, a gente começou a ter outras editoras, né? Como a JBC e aquela editora fortíssima em HQs, né? Que lançava a Turma da Mônica, lançava HQs, lançava os seus livros ilustrados, né? Com aquelas figurinhas e tal. Que foi a editora Panini, que chegou muito forte também, né? Mas na época nós tivemos Dragon Ball, Samurai X, Yu Yu Hakusho pela JBC, Samurai X pela JBC, Sakura Card Captor, One Piece, a primeira edição, quando saiu pela editora Conrad, Cavaleiros do Zodíaco, e hoje nós podemos dizer que nós temos brigas ferrenhas nas editoras pela conquista do mercado, né? Não briga de tapas, mas sim, eu trouxe esse título, não, mesmo fãs, eu trouxe esse título, temos vídeos, temos grupos de mangá, nós temos centenas de coisas que falam sobre ele. A gente pode ver que veio realmente uma invasão, né? Então, eu trouxe isso para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E uma coisa eu deixo para vocês, né? Vejam tudo isso que aconteceu no passado, toda essa luta que o pessoal trouxe para trazer os mangás para o Brasil, né? Agora, pensem um pouco nos fãs que nós temos hoje. Será que esses fãs mereceram tudo isso? Pensem um pouco, né? Você que é um fã, freak que a gente fala, pense um pouco também nas suas atitudes e procure, né, analisar um pouco aí tudo que aconteceu para esse mangazinho aí que está na sua mão chegar para você, certo, pessoal? Então é isso, deixo um abraço para todos vocês. Assim que eu gravar o segundo vídeo, postarei aqui falando dos anos 2000 para frente, falando um pouco melhor das editoras. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo.